Meu pai está tendo um caso com uma mulher de 29 anos. Algumas informações adicionais. Quase um ano atrás, minha família experimentou a perda do meu avô, pai do meu pai. Foi repentino e atingiu meu pai muito forte. Ele começou a ter mais explosões emocionais, a se tornar mais recluso, etc., e tentamos ao máximo ser compreensivos e ajudá-lo de qualquer maneira que ele precisasse. Ele encontrou um terapeuta e parecia estar trabalhando muito em seus sentimentos e pensamentos. Ainda assim, ele não estava agindo inteiramente como ele que conhecíamos antes, mas a morte afeta a cada um de forma diferente e isso tornou seu comportamento fácil de desculpar. Meu pai e eu não moramos na mesma cidade, então geralmente nos encontramos em pontos intermediários para almoçar. Sempre fomos próximos, então é comum para nós conversarmos sobre nossos sentimentos, emoções e eventos recentes da vida um com o outro. Agora a história. Durante nosso primeiro almoço desde a morte do meu avô, percebi meu pai falando muito sobre essa nova garota no trabalho dele. Vamos chamá-la de Stacy. Ele disse que Stacy o estava ajudando muito em seu trauma e estava lá para ele. O marido de Stacy passou por traumas semelhantes aos que meu pai tinha vivido, e isso estava sendo abordado na terapia, então ele disse que ela ofereceu apoio a ele. Ele realmente sentia que podia ser ele mesmo perto dela. Ele deixou claro que não sentia que podia ser ele mesmo perto de sua esposa de 20 anos, minha mãe, mas que podia com a Stacy. Achei esse comentário estranho e acho que foi aí que minhas suspeitas sobre suas verdadeiras intenções começaram, mas eu sabia que ele estava lutando e isso me deixou aliviado que ele tinha alguém em quem confiava. Me pareceu um pouco estranho que ela tivesse 29 anos, mas novamente, às vezes os locais de trabalho podem criar amizades estranhas e inesperadas, e comigo tendo 26 anos, eu me perguntei se talvez ele a visse como outra filha, já que eu não podia estar por perto muito devido à distância. Ele me assegurou que Stacy era casada com um homem chamado Andrew. Eles eram estritamente amigos. Mas em suas próprias palavras, pessoas do trabalho dele começaram a pensar que algo estava acontecendo entre eles, então pararam de conversar no trabalho e passaram a mandar mensagens. Ele até chegou a dizer mais tarde na conversa que ele pensa que um casamento forte deveria ser capaz de sobreviver a alguém traindo. Eu assegurei a ele que isso não era saudável e que não tenho certeza que tipo de relacionamento ele queria com sua esposa, mas eu não queria um relacionamento baseado em infidelidade. Obviamente, meus alarmes tocaram. Com a pouca informação que eu tinha sobre Stacy, fui encontrá-la online. Eu a stalkeei, assim como meu pai disse, ela aparentemente estava em um casamento jovem e feliz com Andrew. Ela mantinha suas redes sociais bastante privadas, mas pelo que pude ver, ela parecia ser uma mulher de 29 anos comum. Eu não consegui imaginar o que ela quereria com meu pai e, se fosse o caso, pensei talvez que meu pai tivesse uma queda por ela que ele estava interpretando erroneamente. Ninguém quer pensar que seu pai poderia ser capaz de um caso total. Nas próximas visitas com meu pai, eu ouviria continuamente falar sobre Stacy ao contar histórias sobre o trabalho ou falar sobre seus amigos. Ela sempre parecia aparecer. Eu não pude deixar de notar que ele evitava chamá-la pelo nome. Ela seria apenas a ela ou a garota do trabalho. Era como se ele tivesse completamente esquecido as coisas que me contará sobre ela. Ou como se ele tivesse medo de mencionar o nome dela na minha frente. A infidelidade nunca é mencionada novamente, mas ele está sempre falando sobre como está brigando com minha mãe, Lily. Como ele, durante a terapia, ela pode não gostar do homem em que ele está se tornando. Ele me diz como ele está firme e se envolvendo em discussões verbais com ela. Imagino que isso seja autossabotagem por causa de sua culpa devido à traição. Avançando para hoje, cerca de um ano desde que ouvi falar pela primeira vez sobre Stacy. Eu abri o Instagram no meu laptop, que eu não uso com frequência, e percebi que ainda tinha as credenciais de login do meu pai salvas no meu computador de uma vez em 2016. Meu pai sempre foi desconfiado com suas senhas, então assumi que provavelmente não funcionaria, mas tentei o login mesmo assim. Para minha surpresa, entrei. Nem vou fingir que não sabia exatamente o que estava procurando ou que estou acima de olhar suas mensagens diretas. Foi aí que eu descobri. Abri as mensagens diretas deles, que eram bastante sombrias no começo.
Pensei que poderia descansar minhas suspeitas, ou melhor, esperava, até que não pude mais. Começou com o envio de fotos bobas um para o outro. Coisas do tipo: você pode me beijar sempre que quiser, eu sou sua e seus braços me fazem sentir em casa e estou com saudades de casa. Coisas realmente juvenis e estranhas. Coisas que eu não enviaria a um colega de trabalho nem que me pagassem. Ainda em negação, continuei rolando e foi aí que vi. Nudes, apenas dela, graças a Deus, conversas de sexting completas, conversas sobre seus parceiros atuais e o potencial de deixá-los um pelo outro, eu te amo, conversas com seus planos de dormir juntos pela primeira vez, etc, 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 você entendeu. Todas as minhas suspeitas diante de mim. Ele estava disposto a arriscar tudo por uma mulher casada há 3 anos mais velha que sua filha. Ele estava disposto a machucar a mulher que supostamente amava há 20 anos, destruir sua família, destruir a família de Stacy. Por quê? Egoísmo absoluto. A pior parte para mim foi que eles falam ativamente sobre seus parceiros atuais nesse chat. Stacy está sempre zombando da minha mãe. Será que Lily usa sutiãs de renda para você? Será que a Lily deixa você descer nela com o seu bush? Haha. Como se Stacy não pudesse se tornar uma pessoa mais nojenta, como se ela já não estivesse dormindo com um pai de família casado de 53 anos e pai de 2 filhos, ela tem que degradar a esposa dele. Uma vítima inocente nesta situação. Eles se asseguram mutuamente que amam muito seus parceiros atuais que andoiam e não entendem como podem ter a capacidade de amar 2 pessoas ao mesmo tempo. É nojento e infantil. Eu não sei como isso termina. Eles ainda trabalham juntos e de perto. Não consigo me trazer a dizer minha mãe. Não quero que meu pai saiba que sei. Não quero que ele se sinta encurralado como se tivesse que contar à minha mãe. Quero que ele conte à minha mãe porque sabe que é a coisa certa a fazer. Eu admirei meu pai minha vida toda e sinto que toda a visão que tive dele como esse homem de família altruísta, amoroso e cuidadoso foi despedaçada. Estou tão decepcionado com suas ações. E não sei o que fazer. Isso está me consumindo. Edição. Fui informado de que seria benéfico acrescentar que meus pais têm um filho menor que mora com eles. Eu não sabia sobre esse caso o tempo todo. Descobri na quinta-feira, então pare de dizer que estou segurando esse segredo intencionalmente para o meu pai. Meus pais compartilham uma conta de e-mail e não verei minha mãe pessoalmente até provavelmente o Natal.